nas vossas orações, oreis um pelos outros, como diz a palavra de Deus. Não esquece dos trabalhadores, faça oração pelos trabalhadores. Mas por que oração para os trabalhadores, irmão Nilson? Porque eles são prejudicados, trabalho escravo, salários defasados, muitas vezes humilhado pelos seus patrões, que eles tenham força de passar essa prova e que o trabalho não venha a faltar para eles, o emprego não venha a faltar para eles. E nas vossas orações, oreis também para aqueles que estão desempregados, que precisa de um trabalho, que precisa se manter nessa terra. Que nas vossas orações, ore para aqueles que não podem trabalhar porque estão doentes, estão enfermos, não podem trabalhar, mas eles precisam do seu salário. E muitas vezes o INSS é aquilo que vocês sabem, aquela vergonha, aquela humilhação, porque os ladrões roubam tudo. E muitas vezes não sobra um auxílio doença para aquela pessoa que está necessitada. Não sobra uma aposentadoria para aquela pessoa que está doente. Os médicos do INSS humilham as pessoas doentes. Então essas pessoas precisam da sua oração. Os médicos do INSS são treinados por dinheiro. Eles traem aquelas pessoas doentes. E muitas vezes essas pessoas doentes precisam de um advogado para poder se aposentarem. Estão ouvindo? Essas pessoas precisam da sua oração. Essas pessoas precisam de uma intercessão do Criador, muitas vezes para eles se manterem na terra. Que as vossas orações sejam também para as pessoas que pagam aluguel, que muitas vezes trabalha e o seu salário vai ali naquele aluguel. Que o Criador abençoe essas pessoas. Que a vossa oração seja para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro e para os desamparados. Que o pão de cada dia do Criador chegue na mesa desse povo, como a oração do Pai Nosso diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que o pão do Criador chegue às mesas dos pobres, dos necessitados, dos desamparados, dos estrangeiros que precisam. Porque a Sagrada Escritura diz: a oração da fé levanta o enfermo. Mas muitas vezes as pessoas dizem: eu não sou deste mundo. A palavra de Deus diz que eu não sou deste mundo. Sim, não somos deste mundo, mas precisamos trabalhar para nós se manter. Precisamos de um salário, precisamos de um pão de cada dia aqui neste mundo. E nós sabemos que nós não podemos roubar, não podemos transgredir. Ora para aquele servo que guarda o Shabat. Muitas vezes
não pode ter uma carteira registrada, porque ali o seu patrão, o seu dono, vai querer que ele transgrida as coisas do Criador. Então ele precisa da vossa oração também. O versículo que diz que nós não somos deste mundo é o próprio Senhor Yahushua que diz: vós não sois deste mundo, como eu também não sou deste mundo. Mas nós precisamos do trabalho, nós precisamos do pão de cada dia. Nós precisamos contribuir também, pagar os nossos impostos, comprar o nosso gás, pagar a nossa luz, a nossa água. Então nós temos compromisso aqui nesse mundo. Ainda que nós não somos deste mundo, nós não somos desse sistema que transgride as coisas do Criador. Mas nós precisamos se manter, nós precisamos do pão nosso, o pão de cada dia em nossa mesa. Então, como diz, oreis um pelos outros, interceda pelas pessoas, tenha misericórdia das pessoas, como eu disse aqui, como está escrito no livro sagrado, a misericórdia triunfa no juízo. Então tenha misericórdia das pessoas. Em qual posição você esteja, o pobre, o rico, mas tenha misericórdia das pessoas, porque a misericórdia triunfa no juízo, e a oração da fé levanta o enfermo. Quantos enfermos, quantos problemáticos, quantas pessoas que precisam da vossa oração. Você que traz o nome do Senhor lá de Israel, comece a interceder pelas pessoas. Comece a visitar as pessoas desamparadas, necessitadas, doentes, pessoas que precisam da vossa oração. Faça teste com o Criador. Comece a orar pelas pessoas. Comece a orar pelas causas impossíveis. Lembra do rei Ezequias? Quando o Criador usou o profeta Isaías: você vai morrer. Você vai morrer, rei Ezequias. O que ele fez? Ele orou e o Criador acrescentou a sua vida por mais 15 anos. Então vamos começar a orar, a interceder pelas pessoas, porque as coisas, não só no Brasil, mas no mundo, não estão muito boas. As coisas estão ruins por causa dos homens que matam, roubam e destroem. Os homens que roubam destroem uma cidade, destroem um estado e destroem um país. E eles estão aí. Eles estão aí na frente dos nossos olhos. Então o remédio é oração. O remédio é conhecer o Criador. O remédio é aproximar de Deus. E Ele aproximará de vós. A Sagrada Escritura diz assim: procure o Criador enquanto se pode achar. A palavra do mundo, que o nosso pai, a nossa mãe, sempre nos disseram é: procure uma igreja. Não, procure uma igreja não é a palavra certa. A palavra certa é o que está escrito no livro sagrado. Procure o Criador enquanto se pode achar. E aonde se procura o Criador? É em Israel, porque essa palavra diz que a salvação vem dos judeus.
Entendeu? Então quem quer procurar o Criador não vai procurar uma igreja, não vai procurar uma religião, vai até em Israel e busca o nome sagrado e invoque o nome sagrado para a salvação. Porque o plano de salvação é um só o plano de salvação acontecerá nos últimos dias, que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O nome do Senhor não está nas religiões grega e romana. Eles abominam o nome do Criador. Eles são treinados para isso. Entendeu? Mas quem quer o Criador vai até Israel e busca a salvação que vem dos judeus. Então fique com esta palavra, cresça na graça e no conhecimento desse Deus que fez os céus e a terra.